Olá, meus amores. Agora a gente, para continuar o nosso assunto de hidrostática, já que nós falamos das grandezas básicas, densidade e massa específica, falamos também de pressão de uma maneira geral. Agora nós vamos começar falando do teorema de Stevens. Basicamente, qual é a função ou por que a gente usa o teorema de Stevens? O teorema de Stevens ele é usado para calcular a pressão hidrostática. Pressão hidrostática é aquela pressão exercida por um fluido em uma determinada superfície. Então, eu tenho aqui como exemplo para vocês, um recipiente hermeticamente fechado e ele está repleto de um fluido cuja massa específica vale ρ. E eu sei que eu quero calcular a pressão exercida por essa coluna de líquido aqui, por este líquido todo, por este fluido todo, exatamente no ponto A. Para isso, o que é que eu vou fazer? Eu vou começar com a definição de pressão. Então, a definição de pressão é a seguinte: pressão é igual à força exercida sobre uma área. Foi isso que a gente estudou na última aula. Aí, agora, o que eu vou fazer é: quem é a força que está sendo exercida bem exatamente no meu ponto A? A força exercida no meu ponto A, ela existe, já que meu recipiente é fechado, graças à massa de água, a massa de fluido, a massa de gás que existe dentro do meu recipiente. E se a massa existe, ela pesa. Então, aqui, massa do fluido vezes a gravidade. Isso sobre a minha área, que seria a área aqui, do fundo desse recipiente. Mas lembra que quando a gente fala de fluido, a gente não usa a ideia de massa, a gente costuma usar a ideia de volume. E como nós usamos a ideia de volume, eu vou trocar essa massa aqui, por essa equaçãozinha aqui, massa específica vezes o volume. Por quê? Massa específica é massa dividido pelo volume. Se eu passar esse volume para lá multiplicando, eu consigo escrever, que a pressão no ponto A é massa específica vezes volume vezes gravidade dividido pela área. Mas agora eu vou fazer uma troca que é uma troca matemática. Como o meu recipiente aqui, ele é um recipiente em que eu posso calcular o volume, eu posso definir o volume como sendo a área da base vezes a altura, que no caso a altura para nós seria a altura da coluna de fluido aqui, sobre o ponto A. Então, eu vou fazer essa substituição agora, que a pressão no ponto A vai ser a massa específica vezes a área da base vezes a altura de líquido vezes a gravidade dividido pela área. Mas veja que essa área em cima e essa área embaixo são exatamente a mesma coisa. E com isso, eu consigo escrever o que diz o teorema de Stevens. Pressão hidrostática exercida por um fluido, ela depende da massa específica do fluido, da gravidade, ou seja, do local no universo onde esse fluido está, e da altura da coluna de líquido. Então, de novo, isso aqui é a minha altura ou profundidade. Sempre medida em metros. Esse meu G é a gravidade, sempre medida em metros por segundo ao quadrado. E esse nosso ρ é a massa específica, que é medida em quilogramas por metro cúbico. Aqui a nossa pressão hidrostática. Banguela. Vocês viram que teve participação do Banguela, né? Newtons por metro quadrado, certo?
Continuando, gente, o que a gente quer é determinar a pressão total nesse ponto A, imaginando que o nosso recipiente não está fechado. Imagina que a gente quer nadar numa piscina ou que a gente foi para o oceano e a gente quer saber a pressão conforme nós vamos afundando. Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar, que graças a existir uma certa profundidade, eu sinto a pressão exercida por este fluido que está aqui dentro do recipiente. Mas eu não posso me esquecer que o ar que nos cerca, que a camada de gases que nos cerca, ela também é um fluido. E se é um fluido, ela também exerce pressão sobre nós, em qualquer situação. Essa pressão ela é chamada de pressão atmosférica. Como vocês já devem ter ouvido falar na aula de geografia, a pressão atmosférica diminui à medida que a altitude aumenta. Mas, para efeitos de cálculo, nós sempre vamos considerar a pressão atmosférica em nível do mar. Pressão atmosférica no nível do mar, ela vale exatamente 1,05, e na verdade não é exato, é aproximado, vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado, ou a pressão atmosférica no nível do mar vale 760 milímetros de mercúrio, descobertos na experiência de Torricelli, ou a pressão atmosférica equivale a 10 metros da coluna de água, ou a pressão atmosférica equivale a 1 atmosfera, que é 1 atm. Qual dessas unidades de medida nós vamos usar? A nossa preferência é sempre para o SI, mas não tão raro a gente pode usar também em milímetros de mercúrio ou em atmosferas. O que significa isso? Ter uma atmosfera sobre a sua cabeça é exatamente a mesma coisa que você ter 10 metros de água sobre a sua cabeça. E como a gente viu antes, 10 metros de água pode ser um copo de 10 metros ou pode ser um oceano, você afundando 10 metros nele. Porque a pressão ela não depende da quantidade do fluido, ela depende só da profundidade na qual você se encontra. Então, como que eu calcularia a pressão total exercida nesse meu ponto A aqui, ó? A pressão total exercida no meu ponto A, ela depende de duas pressões. Primeiro, a pressão que a atmosfera faz nesse meu ponto A, mais a pressão hidrostática, a pressão que o fluido exerce nesse meu ponto A, que pelo teorema de Stevens, ela é massa específica, gravidade, vezes a altura, o ρGH. Então, se eu falo de pressão hidrostática, só ρGH. Se eu falo de pressão total, é a atmosférica mais a minha pressão hidrostática, certo? Então, retomando, pressão hidrostática depende do fluido, depende da gravidade, depende da profundidade. Não depende da quantidade de fluido, não depende da massa. Um copo d'água de 10 metros, no fundo dele você sente a mesma pressão do que no fundo de uma piscina de 10 metros, do que no fundo do oceano a 10 metros de profundidade. A pressão total, por sua vez, é a pressão atmosférica de uma atmosfera somado ao que o meu fluido é capaz de fazer, ok? Espero que vocês treinem os exercícios e obrigada!